A maioria das pessoas concordam que Kevin De Bruyne se tornou um dos melhores jogadores da atualidade. O sucesso profissional trouxe ao craque uma boa condição financeira, e com tudo isso um velho fantasma familiar reapareceu. A incrível história de superação do jogador e como sua família adotiva o rejeitou é o que veremos no vídeo de hoje. Você vai se surpreender com essa história dramática. Uma estrela de valor astronômico. O meio-campista belga Kevin De Bruyne é atualmente um dos jogadores mais eficientes e completos no futebol mundial. Tem sido peça fundamental nas últimas temporadas do Manchester City. Com ele, a equipe inglesa se tornou uma máquina de vitórias e títulos em 2015. O clube tirou o jogador do Wolfsburg por um valor de 75 milhões de euros e parece não haver arrependimento na quantia gasta na época. Ele era o sexto jogador mais caro da história. Junto com a evolução significativa do seu futebol, o valor monetário do jogador também aumentou, e hoje o atleta está avaliado em 100 milhões de euros. Recentemente, o craque conseguiu uma renovação contratual pelo clube, que lhe garantiu o rendimento de 400 mil euros por semana, ou seja, 1 milhão e 600 mil euros por mês. E pensar que quando De Bruyne estava começando a dar seus primeiros passos rumo ao futebol profissional, o atleta quase foi derrubado por um gesto infeliz de rejeição. Dá aquela moral pra gente e deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Uma promessa se formando. Quando tinha 15 anos, Kevin De Bruyne começou a ter suas primeiras oportunidades reais para se tornar um profissional da bola, mas uma família quase destruiu seus sonhos com palavras ruins e uma atitude pouco amigável. O belga desde muito cedo era apaixonado por futebol, como muitas crianças, mundo afora. O sonho de viver como jogador era a única coisa que ele tinha em mente, mas De Bruyne era um menino diferenciado, e nos seus primeiros anos nas categorias de base já era perceptível que ele se tornaria um grande jogador. Ele não era apenas um atleta habilidoso, também era muito focado, e assim desde muito novo ele já era cotado para ser um dos maiores jogadores da seleção belga. Em busca do sonho. Aos 14 anos, De Bruyne foi convidado a fazer parte da academia do Genk, um clube da primeira divisão belga. A família do jogador vivia em Dronde, um distrito que ficava a mais de 100 quilômetros da sede do clube. Seria um período de adaptação muito difícil, primeiro porque o garoto viveria longe da família e só veria seus pais no final de semana. Isso pode parecer tranquilo para muita gente, mas para De Bruyne, um garoto muito tímido, o internamento com outros colegas de clube não era uma coisa fácil de acontecer. Ele viveu no alojamento do clube em um pequeno quarto solitário demais, mas não é a mesma coisa para um garoto que já interagia pouco e com outras pessoas a situação pouco ajudava. Só que no ano seguinte o garoto mais outros dois colegas de equipe foram morar com uma espécie de família adotiva que o clube bancava para acolher jogadores jovens. Parecia que estava tudo normal para o futuro do jogador. Ele estava bem na escola e estava bem no futebol. Até que nas férias de verão, algo que mudaria sua vida para sempre aconteceu. A triste notícia. Ao chegar às férias de verão, De Bruyne fez suas malas e foi passar alguns dias na casa de seus pais. Ao se despedir, ainda recebeu palavras amigáveis de sua família adotiva e disseram: "Tenha um bom verão, veremos você novamente e depois das férias." Mas para a surpresa do garoto, chegou na casa de seus pais e encontrou sua mãe chorando. Claro que o garoto, sem entender o que estava acontecendo, ficou muito preocupado e perguntou se havia acontecido algo grave. E a mãe respondeu sem esconder nada: "Eles não querem que você volte. A família de acolhimento não te quer mais lá." Se já era difícil para o garoto ouvir essas palavras de rejeição, ficou ainda mais duro quando ele perguntou os motivos. E sua mãe lhe explicou: "É por causa de quem você é. Disseram que você é muito calado e não consegue interagir. Disseram que você é muito difícil por causa de quem você é." Essas palavras chocantes marcaram o jovem, que ficou profundamente magoado com tudo isso. Afinal, como você se sentiria numa situação dessa? Felizmente, essa triste situação serviu de combustível para De Bruyne se empenhar ainda mais para se tornar um craque no futebol. E você já deve saber o que aconteceu, certo? A volta por cima. O problema com a família que o acolheu acabou causando alguns contratempos para a carreira de Kevin De Bruyne. Inicialmente o clube pensou que o jovem poderia ser um problema. Sem mais nem menos, o jogador acabou indo parar na reserva da equipe de base do Genk. Determinado como era em nenhum momento, De Bruyne não deixou se abater e estava empenhado para dar a volta por cima e provar a todos que estavam errados. Ele desejava ardentemente não voltar para casa com o fracasso. Em 2 meses as boas atuações fizeram o garoto voltar novamente para a titularidade da equipe. Segundo o relato do próprio jogador, ele chegou a marcar 5 gols numa mesma partida, isso jogando apenas o segundo tempo.
tempo. O jovem estava nas alturas e todos do time mudaram a forma de tratá-lo. Agora todos o queriam muito bem. O reencontro. Tudo acontecia de forma excelente para a futura promessa, até que um dia a família adotiva que o rejeitou lá atrás veio ao clube para visitar o garoto. Não era uma visita comum. A família adotiva pediu desculpas e alegou ter havido um grande mal-entendido, e que ele poderia voltar a morar naquela casa, e assim atormentando a cabeça do jovem. Ele não havia ainda esquecido aquelas ofensas. Ainda pensando no esforço que se submeteu para reconquistar seu espaço, De Bruyne não conseguiu ser amistoso com aquela família, e suas palavras acabaram saindo duras. Ele simplesmente disse: não, vocês me tiraram do lixo, agora que estou me saindo bem, vocês me querem de volta. A experiência inconveniente que poderia ter sido traumatizante para muitos jovens acabou alimentando mais a vontade do jogador em se tornar um ótimo profissional. Nos anos seguintes, De Bruyne evoluiu ainda mais seu nível de futebol, se tornou um grande astro. Aos 17 anos foi levado à equipe profissional do Genk. Desde então, o belga passou pelo Chelsea, Werder Bremen, Wolfsburg até chegar ao Manchester City. Hoje ele é indiscutivelmente o principal craque da atual geração da Bélgica e também da atual equipe do Manchester City. E eu não diria que um jogador abandonado poderia se tornar tudo isso. Mas e aí, gostou do tema desse vídeo? Então dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal e assista os próximos vídeos. Um abraço e até mais!